Quero convidar a mensageira dessa manhã para poder estar aqui conduzindo e fazendo um momento de oração. Misa. Pode. Vamos orar, meus irmãos. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Deus bondoso, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem realizado sobre as nossas vidas. Muito obrigado pelo que o Senhor é sobre nós, pelo que o Senhor tem sido, pelo que o Senhor fará. Deus, que o Senhor esteja conduzindo neste momento Miísa, Pai, que o Senhor esteja abençoando e dando a ela tranquilidade naquilo que o Senhor assim colocou sobre o coração dela. Deus, que o Senhor a use como o Senhor já tem usado e que ela possa trazer, através da Tua palavra, a mensagem aos nossos corações. Que o Senhor a use grandemente, Pai, e que nós possamos ter os nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra e guardá-la em nosso coração. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente, de novo. Olha, quando eu era pequena, eu ainda sou um pouquinho pequena, né? Mas quando eu fico sentada ali, eu fico imaginando, meu Deus, o que é que deve estar se passando na cabeça de pastor Geraldo e de pastor Tiago? Porque eu realmente não sei o que é que eu faria se eu estivesse na situação deles. Aí hoje eu tô. Aí eu fiquei me perguntando, o que é que eu vou falar? Porque eu não sabia o que eu ia falar. Então eu fiquei muitas noites em claro, não vou mentir, tá, gente? Então, por favor, me ajudem, porque eu não sabia o que eu ia falar. Mas aí eu lembrei que um pastor muito querido, uma vez me disse que antes que ele subia aqui em cima, né? Ficou um pouco redundante. Mas quando ele subia aqui, ele sempre falava algo que Deus tinha ministrado no coração dele antes. E então hoje eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre processo, sobre pressa, e sobre como a minha geração e como a nossa geração é bem imediatista. Então, o tema da minha mensagem, ele até me deu essa dica, para eu dar um nome, entendeu? Para ficar assim, bem chamativo, é Cansei de Correr. Olha, eu não sei vocês, mas eu todo dia falo que estou cansada. Eu chego em casa e falo, estou cansada. Ai, estou na escola, estou cansada. Se eu estou na igreja, estou cansada. E não é só eu, não. Se eu estou com minha mãe, ela me diz o quê? Estou cansada. Se eu estou com meu pai, estou cansada. Se eu estou com os meus amigos, todos estão cansados. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, todo mundo sempre está cansado. E aí, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como é que a gente sempre está cansado, porque a gente sempre está com pressa. Mas a gente está com pressa de quê? Olha, eu sempre gostei mesmo de conversar com as pessoas. Ao ponto de que, antes de conversar com alguém, eu sempre crio uma história na minha cabeça. A gente chama isso hoje de fanfic. Então, eu sou um pouquinho fanfiqueira. Eu crio uma história na minha cabeça e acho que também, viu, gente? Eu gosto tanto do ping-pong da segunda. E eu começo a me perguntar quais são os sonhos daquela pessoa, o que elas mais gostam de fazer, o que é que elas mais desejam, do que elas mais têm pressa. Essa vida é muito corrida. É uma geração que possui muitas verdades. Hoje é chamado de geração, né, na era da pós-verdade, porque cada um acredita em uma coisa diferente. E parece que muitas vezes, pelo menos é a sensação que eu tenho, é que eu e os meus amigos vamos ser engolidos. E que, ao mesmo tempo, só existe uma única possibilidade para que, de fato, a gente não se perca. E aí, de novo, eu vou me perguntar, por que a minha geração? Por que a nossa geração? Porque vocês são da minha geração, né? São tão imediatistas. Do que eu, Miísa, do que eu, Maria Luísa, tenho tanta pressa. Às vezes a gente acha que na corrida da vida só tem um único lugar. E esquece que na corrida para os céus não existe um primeiro, ou um segundo, ou um terceiro lugar. Existe o seu lugar. Onde é que eu, Miísa, tenho que chegar até lá? Porque eu tenho que ser a primeira aprovada no vestibular? Ou eu tenho que ter uma ótima carreira acadêmica? Porque eu tenho que conquistar aquela vaga de emprego? Porque eu tenho que ser a primeira num processo seletivo? E aí, eu peço que vocês abram a Bíblia em 1 Coríntios 9, 24 e 25.
1 Coríntios 9 vai ser um dos textos que a gente vai falar aqui hoje, e diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Correm de tal modo que alcancem o prêmio. Todos competem nos jogos, se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Para ganhar uma coroa que dura para sempre, mas nós o fazemos. Já perceberam que quem corre sempre corre para algum lugar? Tem gente que vai correr, então um corredor ele vai possuir uma meta, ele tem que chegar ali, ele tem que conquistar uma medalha, mas todo mundo que corre para algum lugar, ele possui um alvo, ele possui uma meta, ele possui um objetivo. Eu gosto muito de futebol, quem me conhece sabe, eu sou uma flamenguista nata, mas os meus jogos favoritos são aqueles que a gente demora para ganhar. Eu lembro da final da Libertadores, do gol aos 91, ou quando o Barcelona ganhou do PSG com o gol de Sérgio Roberto no último minuto do jogo. Eu nunca fico tranquila nesses jogos, mas depois, quando passa, é sempre o meu jogo favorito. Por quê? A gente acha que uma pessoa que quando começa atrás, ela sempre vai demorar para chegar. Mas aqueles jogos de futebol, assim como em situações, sempre me lembram que, eu não preciso chegar em primeiro lugar, eu só preciso tentar chegar a algum lugar. Nem sempre o time que eu torço ganha, mas eu gosto quando eles tentam dar o seu melhor e tentam ir atrás de um objetivo, porque eles têm uma meta, eles têm um alvo. Seja fazer um gol, seja passar de etapa, seja conquistar um campeonato. Eles têm um alvo e uma meta clara. E às vezes a gente não tem. O que a gente tem realmente buscado? Muitas vezes, principalmente na minha geração, eu percebo que é uma geração sem identidade. Porque eu mesma já mudei 20 vezes o que eu queria fazer na faculdade. Já quis ser estilista, jornalista, astrônoma, queria ir para Milão, virar estilista de vestido de noiva. Depois eu queria fazer direito, relações internacionais. E toda hora a gente muda, tudo. Ou eu gosto de rosa, mas depois eu gosto de preto, vermelho e azul. Ninguém sabe de fato o que tem buscado, porque a gente muitas vezes esquece onde é que tem que estar a nossa identidade. Então, a gente tem confundido muito não saber para onde ir, por não saber de fato quem a gente é. A nossa geração hoje, e eu estou dizendo a geração de todo mundo, viu? Porque não venham me dizer que vocês não façam isso. É uma geração de muitos registros, mas de poucas marcas. Quem aqui, quando sai para um lugar legal, vai lá, tira aquela foto, posta no Instagram, no feed, nos stories, e fica, nossa, olha que lugar legal que eu tô. E a gente tem registrado tudo. Toda vez que eu saio com os meus amigos, eu posto e marco todo mundo. Toda vez que eu estou na igreja, eu vou lá e posto um versículo, adorando ao Senhor. Como a gente falou na peça lá no Retiro, eu coloco aquela música Ocean, sabe? Aquelas músicas que todo mundo conhece, começando o dia com Deus. Aquelas coisas que todo mundo faz. Mas a gente tem feito isso e tem registrado as coisas no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no Snapchat, mas a gente não tem sido uma geração de muitas marcas. E como assim marcas? Eu estou falando no sentido de não saber o que tem nos marcado e o que tem nos movido a fazer algo. A gente não tem como buscar alguma coisa sem saber o motivo que por trás disso. A marca que eu quero deixar e a marca que tem me movido a fazer isso. Então, a minha geração, vocês também, possuem tudo a um clique. Quem nunca deu um Google para pesquisar se estava com gripe ou com Covid? Quem nunca pesquisou na internet como fazer uma receita? A gente tem tudo muito fácil. Eu cresci com meus pais falando isso. Porque na minha época eu tinha que ir na biblioteca para fazer uma pesquisa de escola. E agora você só pesquisa lá. Wikipédia, Brasil Escola, toda matéria, tudo está pronto. A gente às vezes só precisa copiar e colar. E aí, muitas vezes a gente faz isso, não é verdade? Mas a gente tem perdido com muita facilidade a convicção do que é aquilo, né? Daquilo que a gente tem buscado. A gente coloca expectativa na gente, porque eu tenho colocado muita expectativa em mim mesma. A gente coloca expectativa nas coisas, nas pessoas, nas amizades, nos relacionamentos. E esquece que a gente tem buscado, muitas vezes, as coisas terrenas em detrimento das coisas dos céus.
a gente tem esquecido que a gente vem de lá. Como é que a gente vem de um lugar e tem buscado coisas de outros lugares? A minha geração hoje é a geração mais ansiosa e possui vários maus dos séculos. É uma geração ansiosa, uma geração depressiva, uma geração com complexo de inferioridade, uma geração que tem continuamente buscado coisas em lugares, não tem encontrado e tem totalmente sido frustrada por conta disso. Eu me frustro muitas vezes porque eu quero algo e eu tento ir atrás disso, e quando eu faço eu fico, meu Deus, era só isso que eu queria? Aí eu vou querer buscar outra coisa. E eu tenho feito isso continuamente, assim como eu sei que vocês também têm feito. E isso é um reflexo de uma geração que é muito ansiosa. A gente não precisa ter pressa, iniciando mesmo o que eu vou falar, para algo que a gente tem buscado. Como é que a gente não tem pressa? A gente não tem pressa quando a gente sabe para onde a gente vai. Quando a gente precisa saber onde a gente está e fazendo de verdade o que o nosso coração tem nos mandado para fazer. Porque já diz na Bíblia, né, que onde está o seu coração, é ali que está o teu tesouro. Só que a gente tem confundido muitas vezes as vontades do nosso coração com as vontades que Deus tem mandado e pedido para que a gente faça. As coisas que Deus tem pedido para que a gente faça. Mas por que a gente tem feito isso? Porque a gente não sabe, e eu vou repetir, a gente não sabe quem a gente é. É uma geração que tem uma identidade fluida. E se todos os adolescentes aqui, ou quem saiu do ensino médio recentemente, não perdeu uma aula de redação se não falou da modernidade líquida de Bauman. Todo mundo sabe que hoje o amor é líquido, as relações são líquidas, os adolescentes são líquidos, as pessoas são líquidas, os relacionamentos são líquidos. E por que isso? Porque a gente não tem de verdade colocado o nosso coração no lugar onde ele deve estar, porque a gente não sabe de verdade quem a gente é. Quem quiser abrir, em 1 Pedro 2,9... Em 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Já perceberam que a gente não tem como mostrar algo que a gente não é? A gente muitas vezes consegue colocar aquela capa ou aquela máscara e fingir que às vezes está tudo bem. Se eu briguei com uma pessoa, eu consigo falar assim, não, estou tranquila, não vou brigar com ela não, vou colocar aqui a minha máscara, está tudo certo. E a gente fica muitas vezes remoendo aquela coisa por dentro, porque a gente não consegue. E uma hora a gente vai ter que mostrar, e uma hora a gente mostra de verdade a nossa face. Porque a gente não tem como mostrar algo que de fato a gente não é. E se a gente se diz cristão, a gente tem que mostrar as marcas de Cristo. E de fato mostrar e viver que a gente não vive apenas por registros, mas pelas marcas. É muito fácil hoje se perder por não saber quem você é, por não saber no que confiar e por não saber em quem confiar. E nisso a gente tem confundido para onde ir, porque a gente não sabe de fato quem a gente é. A gente tem sido apressado a fazer algo, ou as pessoas têm colocado pressão em cima da gente para fazer alguma coisa que a gente não sabe nem o que a gente quer fazer. A gente não tem um direcionamento, um alvo claro. E como é que a gente tem pressa para correr e fica cansado, querendo alcançar um lugar que a gente não sabe qual lugar é? Que lugar é esse que a gente tanto tem buscado? Olha, hoje tem uma frase que me chama muita atenção. É uma sigla, na verdade. O nome é YOLO. You Only Live Once. Você só vive uma vez. A minha geração vive com essa frase na cabeça. A gente só vive uma vez, então vamos aqui para a festa, aproveitar, beber todas. Porque a gente só vai viver uma vez, né? Não vai ter problema. No outro dia a gente acorda, tá tudo certo. Mas a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. A gente, de verdade, tem medo de abrir mão de algumas coisas. A gente tem medo, às vezes, de abrir mão de algumas amizades, de alguns locais que a gente queria estar, porque a gente, muitas vezes, é cristão. E a gente sabe que tem coisas que não nos convêm, tem coisas que não agradam o coração de Deus.
Mas muitas vezes esse medo de abrir mão de algumas coisas tem feito com que a gente ache que é melhor perder algo do que continuar ali fazendo algo que a gente às vezes não acredita que é certo. Mas se eu pudesse dizer alguma coisa para vocês hoje, é o seguinte: é melhor a gente perder algo do que a gente se perder por completo. E aí eu me pergunto de novo, por que a gente tem tanta pressa se a gente não sabe nem para onde é que a gente vai? E eu volto ali em 1 Coríntios 9, principalmente no versículo 25, que diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. A gente acha que quando a gente encontra o lugar onde a gente deve ir, a gente ainda mesmo assim fica se perguntando: por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? E às vezes a gente se perde nesse caminho. Ou a gente não sabe para onde a gente vai, ou a gente, quando sabe, tem pressa porque acha que, sabendo algo, a gente vai conseguir ir muito mais rápido para lá. Quando uma criança acha que com 5 anos ela quer fazer medicina e ela tem certeza no coração dela que ela quer fazer medicina, ela às vezes acha que passar pelo ensino médio e chegar na faculdade vai ser muito mais rápido que alguém que escolheu fazer medicina no 2º ano do ensino médio, por exemplo. E não é assim, porque é um curso concorrido e são N fatores que influenciam isso, então ele vai ter que passar por um processo. A questão é que a gente não sabe esperar e a gente não sabe passar por um processo de maneira tranquila. Porque eu não sei esperar, vocês não sabem esperar, a gente não sabe esperar, isso é um fato. E muitas vezes isso parece uma tortura. A coisa é que Deus não está nos torturando, Deus está nos preparando. Um amigo muito especial para mim um dia me lembrou disso. Ele me lembrou que ele me lembrou e nesse momento Deus falou ao meu coração: filha, é num tempo de espera que eu te preparo para aquilo que você espera. Como é que a gente acha que vai passar por um processo apressados, sem saber e sem reconhecer a importância do processo, a importância da espera? José, ele esperou 13 anos, desde quando ele foi levado como escravo para o Egito, até se tornar um governador do Egito. Davi esperou 15 anos, desde quando ele foi ungido rei, até quando ele, de fato, subiu ao trono de Israel. Noé passou um processo, passou muitos anos construindo a arca para que o dilúvio, de fato, acontecesse. A Bíblia é um livro de processos. Na minha casa, eu tenho um exemplo claro. Eu sou filha de Tati e Marcos, e eu cresci com a história de que eles demoraram muito tempo para conseguir engravidar. E era muito fácil escutar essa história, porque, poxa, a história dos meus pais, né? Muito legal, achei incrível. Então, depois eu nasci. Mas eu nunca tive o reconhecimento do que eles estiveram passando por aquele momento, porque foi o processo deles. Muitas vezes a gente esquece que o mesmo Deus que estava no processo de Noé, que estava no processo de Davi, que estava no processo de José, que estava no processo dos meus pais, é o meu Deus. Eu demorei muito tempo para acreditar nisso e para ter essa certeza. O mesmo Deus que inspirou homens a escrever o livro da Bíblia, que é um livro de processos, é o Deus que vai estar comigo durante o meu processo de espera. Porque, gente, é no processo, é no incerto, é na dependência que Deus está. Eu faço parte de uma geração, eu repito, e de jovens e de adolescentes líquidos. Eles são sem identidade, a maioria, aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Por isso que a gente deve apresentar isso para eles. Eu também era. E para aprender e para aprendermos a celebrarmos o processo e alcançar tudo aquilo que Deus nos chamou a fazer, é preciso conhecer a identidade que Ele tem para nós. E eu repito algo que eu falei e que está escrito em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são uma geração eleita, um sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Se na Bíblia está escrito que a minha geração, que a geração de vocês é uma geração eleita, que foi na cruz do
Calvário, que Jesus entregou a vida dele para nos salvar, para que pudéssemos ser filhos de Deus, filhos amados e escolhidos de Deus. Por que a gente não tem tomado essa verdade como a nossa identidade? A questão, gente, é que a gente não pode agir sem juízo e não procurar entender o que o Senhor quer que a gente faça. Isso está escrito lá em Efésios 5:17. Porque tão importante quanto o lugar que você quer chegar é quem vai te levar até ele. E às vezes isso parece muito difícil. E quando o pastor Tiago uma vez me disse que... Sem querer, tá, gente? Desculpa. Quando o pastor Tiago uma vez me disse que ele só chega aqui e ministra algo que foi ministrado primeiro no coração dele, é algo que Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. A gente não pode passar por um processo sem ter ele ao nosso lado. Não tem como eu olhar para o caminho que me espera sem, ao menos, tentar olhar através dos olhos dele. Da maneira como ele me enxerga, da maneira como ele quer que eu caminhe, da maneira como ele quer que eu trilhe esses caminhos. A gente deve tentar enxergar através dos olhos de Deus. Porque os olhos de Deus são cheios de misericórdia, são cheios de amor e são cheios de paciência. Às vezes é tudo o que a gente precisa para curar um coração apressado. A gente tem tanta pressa que esquece qual é o nosso destino final. O meu destino final não deve ser alcançar uma vaga no vestibular, uma melhor oferta de emprego, uma vaga para ser o gerente de não sei que lá, de não sei que lá. Deve ser a eternidade. E muitas vezes temos esquecido que esse é o nosso destino final e quem deve nos guiar até lá. E essa é a importância do processo. Em Lamentações 3:21, quem quiser abrir aí pode abrir, tá? Que eu vou dar uma bebidinha aqui nessa água. Diz assim: devemos trazer à memória aquilo que nos traz eu achei que eu tinha falado rápido, que eu, voltei. Vou falar de novo. Devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Uma vez eu fui ao gabinete de pastor Tiago e eu falei para ele tudo o que eu estava sentindo naquele momento. Ele me disse que era no processo que Deus nos ensinava a como alcançar outras pessoas, mas que também era naquele momento que Ele curaria tudo o que estava afligindo nossos corações. A questão, gente, é que nós só estamos prontos para receber aquilo que nos foi prometido quando estamos dispostos a entregar as nossas vidas. Davi, ele foi ungido rei de Israel, demorou 15 anos e ele foi, de fato, proclamado rei de Israel. Mas ele tinha um coração entregue ao Pai. A mesma coisa com Noé, a mesma coisa com todas as pessoas da Bíblia que passaram por um processo. Hoje eu enxergo que o processo que meus pais passaram e que demorou tantos anos para que eles pudessem, de fato, conseguir engravidar e me ter. E eu sou uma pessoa muito especial na vida deles, pais? Foi quando eles tiveram que abrir mão e acreditar que eu seria uma filha deles, mas que eu seria filha do Pai. E que ele só estaria aqui para cuidar de mim. Nesse caminho pequeno e tortuoso, e que às vezes a gente se perde, nossa vida aqui na Terra. Porque, gente, só estamos preparados para receber aquilo que estamos dispostos a entregar. Você e eu só podemos passar por todo esse processo aqui porque Deus vai realizá-lo em nós. E Ele só poderia fazer isso a partir do momento que Ele se tornou homem. Para que nossas tentativas de um coração apressado e de passar por esse processo de maneira assim mais rápida possível tenham êxito, a gente deve compartilhar as boas novas de Cristo. Porque, como eu disse, é no processo que Deus cura os nossos corações e nos ensina a como alcançar outras pessoas. Devemos compartilhar as suas boas novas. Devemos compartilhar a morte do Deus homem que
da morte do Verbo que se fez carne e veio aqui, viveu entre nós e sentiu as nossas dores, para que hoje pudéssemos ser chamados de filhos. A gente deve carregar a nossa própria cruz. E eu entendo que eu não sei pelo que você está passando, mas que a gente deve, de fato, carregar a nossa cruz. Cada um aqui tem uma cruz diferente. Mas para passar por esse processo e para ter um coração livre dessa pressa, a gente tem que começar a se parecer mais com Jesus. É isso que a gente deve fazer. A gente deve colocar a nossa esperança nele. Porque essa, para a minha geração, uma geração só de registros, ou para a geração de vocês, que eu acredito que é a minha também, né? A gente deve saber que a única possibilidade para não nos perdermos nesse mundo líquido é ter a nossa identidade firmada aos pés da cruz. Ter a nossa identidade firmada no que Jesus diz sobre nós. Porque a gente é a geração eleita. A gente é a geração que vai alcançar muitas pessoas e vai glorificar e vai honrar o nome dele. Um dia, o Pai falou ao meu coração: sabe qual é a única coisa que pode curar seu coraçãozinho tão aflito e tão apressado, minha filha? Saber que meu filho morreu de amor por você. Sabe qual é a única coisa que pode curar um coração aflito, um coração apressado, gente? Saber que o Pai morreu de amor por vocês. Agora, eu tenho vivido de amor por Ele. E eu acho que vocês também têm vivido de amor por Ele. E se precisasse, eu morreria de amor por Ele também. Mas de verdade, não há nada como ser guiada pelas marcas de Deus. Deixar de ser uma geração só de registros. Quando eu entendo que eu devo ser guiada pelas marcas de Jesus, eu sei onde está firmada a minha identidade. E onde eu sei onde está firmada a minha identidade, eu não preciso mais ter pressa. Porque eu entendo que o lugar onde eu devo chegar e o lugar onde eu devo estar foi preparado e está escrito no livro da vida. A gente tem que viver tendo a convicção que eu não tenho que chegar até ali no final da porta, mas que eu tenho que chegar à eternidade. E como eu disse, a gente tem que parar de viver sobre essa ótica mundana, achando que só existe um primeiro lugar, um segundo lugar e que eu tenho que alcançá-lo. Mas acreditando que Deus quer que a gente chegue aonde a gente deve chegar. Porque no céu não há o primeiro lugar, existe o seu lugar. Existe o meu lugar, existe o lugar dos meus amigos, existe o lugar do pastor Tiago, existe o lugar do pastor Geraldo. Existe o lugar de cada um aqui. Basta a gente querer. Então, gente, se eu pudesse falar uma coisa para vocês aqui hoje, e que tem falado muito ao meu coração, e que é algo que eu desejo, é que a gente entenda para quem a gente está vivendo. Qual é nosso verdadeiro alvo? O que é que a gente tem buscado? Se a gente, de fato, tem vivido de amor por Jesus. Então agora, eu queria orar com vocês. Pai, obrigada pela possibilidade, pela oportunidade de nos trazer aqui hoje para escutar mais da Tua palavra, para aprender mais sobre o Teu doce, sobre o Teu santo nome. Obrigada, Pai, porque o Senhor continua com a gente, mesmo quando nosso coração está aflito, mesmo quando nossos corações estão apressados num processo que para a gente não tem fim. Pai, nos ensina a orar, não pedindo para que o Senhor se apresse, mas pedindo para que o Senhor nos prepare. Desde que a gente entenda que é no processo que o Senhor está, que é no processo que o Senhor vai segurar as nossas mãos e vai nos guiar até a eternidade. Pai, continua com a gente nessa noite, abençoa esse mês da Juventude Batista, desde que a gente possa ser alcançado pelo coração de vários adolescentes que estão aqui. Desde que todos os louvores, todas as ofertas sejam entregues ao Teu altar, Pai, que através delas, através das nossas orações, através dos nossos louvores, muitos adolescentes e muitos jovens possam ser alcançados pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Pai, tira tudo aquilo que nos tem apressado e nos faz entender, Pai, que é melhor perder alguma coisa agora do que perder a Tua salvação. Pai, continua com a gente nesse culto de domingo, nos dá um dia tranquilo e na Tua presença. Em nome de Jesus, amém.